Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sexta-feira, dia 14 de junho. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Mateus, capítulo 5, versículos 27 ao 32, que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito: Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um de teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta e joga para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada, comete adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, continuamos então na leitura do Sermão da Montanha, né? E Jesus está ensinando a lei. Ele que havia dito: não vim para abolir, mas para dar-lhe pleno cumprimento. E é isso que ele está fazendo aqui, ensinando qual é ou como cumprir perfeitamente a lei, o mandamento. E Jesus hoje começa falando sobre o adultério, né? Mas veja, a partir daquilo que foi dito, ele vai dizer: ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. E aí ele vai falar agora: eu, porém, vos digo. Veja, corremos o risco da nossa compreensão a respeito da palavra de Deus, dos mandamentos, ser muito limitada. Muito limitada. Os fariseus, os mestres da lei, tinham essa limitação, né? E é uma coisa que ainda hoje se repete. Por exemplo, às vezes a pessoa vai procurar um padre para se confessar. Jesus está falando aqui de adultério, né? Então a pessoa chega para o padre, aí diz assim: Padre, graças a Deus, eu nunca adulterei. Eu nunca traí minha mulher, nunca traí o meu marido. Ou seja, nunca cometeu adultério, né? Por quê? A pessoa diz isso por quê? Porque a pessoa nunca se encontrou com outra pessoa, nunca teve uma relação com outra pessoa, nunca teve contato físico. E Jesus está dizendo assim, ó: eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la já cometeu adultério com ela no seu coração. Então, diante dessa palavra, será que você ainda pode dizer que não cometeu adultério? Eu espero que sim, né? Tomara, né? Mas veja, o adultério aconteceu. Se você é um homem casado, uma mulher casada, e você olha para outra pessoa com desejo de possuí-la, ali é adultério. É adultério. Da mesma forma, por exemplo, nós escutamos ontem, né? Nosso Senhor falando assim: ouvistes o que foi dito, não matarás. A mesma coisa, a pessoa chega na confissão e diz assim: ah, padre, graças a Deus eu nunca matei ninguém. Mas o pecado contra este mandamento, não matarás, diz respeito também ao odiar, ao guardar rancor, a mágoa, o ódio, a ira, ao tratar mal, ao ofender. Tudo isso está dentro do mandamento não matar. E a pessoa diz: ah, graças a Deus nunca matei. Claro, graças a Deus que você nunca tirou a vida de ninguém. Mas talvez você já tenha matado ela no seu coração. Percebe? Interessante, meu povo, porque Jesus, com todos esses ensinamentos, se você for perceber,
tudo Jesus vai fazendo com que a gente se volte e cuide daquilo que está dentro de nós, do nosso interior, da nossa vida interior. A gente precisa cuidar. A gente precisa cuidar da nossa vida interior, para que o pecado não entre e não domine, e nem nos escravize. Jesus depois vai dizer assim, ó: se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga fora. Joga para longe de ti. É melhor perder um de teus membros do que o teu corpo inteiro ser jogado no inferno. Jesus hoje está nos ensinando a fugir da ocasião de pecado. Ah, meu povo, fugir da ocasião de pecado. Evitar a ocasião de pecado. Veja, se você for analisar os pecados que você cometeu, eles tiveram uma ocasião para acontecer. Meu povo, se a gente não for capaz de evitar as ocasiões de pecado, a gente também não vai ser capaz de evitar o pecado. Não brinque com o pecado. Não brinque com a tentação. Não brinque com a ocasião. Fuja. A maneira mais certa para se vencer o pecado é fugindo. Tem um provérbio que diz: foge do pecado como se foge de uma serpente. A gente vence o pecado fugindo. Não se sinta forte o suficiente para dizer: eu não vou cair nesse pecado. Não enfrente. Não enfrente. Evita a ocasião. É a melhor coisa que você faz. E aí a sua vida de oração, o Espírito Santo vai te conservar na pureza, na santidade, na justiça, na graça de Deus. Mas não brinque com a tentação. Não brinque com as suas fragilidades. Não se ache forte o suficiente, não. Evita a ocasião de pecado, é o que Jesus hoje no Evangelho está nos ensinando. E depois ele vai dizer: foi dito também, quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Moisés tinha falado isso, mas Jesus, em outro texto, vai dizer que foi por conta da dureza do coração dele que Moisés liberou o divórcio, né? Mas Jesus vai dizer: eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com uma mulher divorciada comete adultério. E essa palavra toca, né, na realidade de muitas pessoas hoje em dia. É o caso das chamadas segundas uniões, né? Segunda união, né? Segunda união. A pessoa é casada, separou e foi se juntar com o outro. Adultério. Por isso que a pessoa que é junta, que já tinha sido casada uma vez e agora está junto com outra pessoa é casada na igreja, separou, se juntou com outro, por isso que ela não pode nem comungar, nem se confessar. Porque é uma situação irregular. É o que Jesus está dizendo, meu povo. Veja, não é invenção da igreja, não. As pessoas às vezes ficam com raiva da igreja. Porque a igreja, não sei. Na igreja não, é o mandamento de Deus. Está aqui Jesus falando, ó. É Jesus que disse, né? Quem se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união regular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com uma mulher divorciada comete adultério. É Jesus que está dizendo. É Jesus que está dizendo, né? Então, mas procuremos sempre evitar a ocasião de pecado e que o Espírito Santo sempre nos conduza para a pureza, a santidade e a justiça de Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.